Meus irmãos, boa noite. Bom, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui onde eu moro são quase 10 horas. Se não me engano, faltam 12 minutos para as 10. Mas a pergunta que eu tenho hoje para vocês é: o que vocês fizeram por Deus? Vocês aproveitaram bem o tempo? Vamos ler essa palavra de Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17, para que vocês possam entender melhor. Efésios capítulo 5, 17 ensina: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor. Para que vocês possam entender essa palavra, nós primeiro vamos entender o que é o significado de insensato e o que é o significado de sábio. Isso não é nem Bíblia, é dicionário. Insensato é uma pessoa que não é sã, que não tem consciência do que faz. Uma pessoa que age de modo inconsequente, que não tem temor nas coisas que faz. Pratica coisas sem temor algum, sem temor a Deus, sem temor ao que pode acontecer com aquilo que ela está fazendo. Por exemplo, uma pessoa que fica o dia inteiro vendo pornografia e acha que ninguém está vendo ela. Deus está vendo. Deus, ele vê tudo. Você não pode esconder nada dele. Além de ver todas as suas atitudes, ele ainda esquadrinha a tua mente, o teu coração. Então, uma pessoa insensata, ela acha que Deus não vê o que ela faz. Ela acha que Deus não sabe os pensamentos dela. E aí ela fica lá no pecado. Fica assistindo novela, fica na pornografia, se masturba, fala mal dos outros, esconde revista pornográfica no quarto, mente pros pais, rouba dinheiro, mente no emprego, briga com o chefe, desrespeita as autoridades. E a palavra ensina o quê? Não andeis como os insensatos, mas sim como os sábios. O que é ser sábio? Sábio é uma pessoa que tem grande conhecimento, que tem intenso conhecimento, que se expressa com moral e com razão. Nós devemos ser pessoas morais. Pessoas que imitem a Jesus Cristo, e ele é o próprio exemplo de sabedoria, ele é a sabedoria viva, sabedoria em carne. E Efésios 5 também ensina que nós devemos ser imitadores dele, mas será que você tem sido imitador dele? Como que você age? Como que você agiu nesse dia? Será que você leu a Bíblia? Será que você ajudou alguém? Será que você pregou o Evangelho? Será que você estudou? Será que você buscou conhecer a Bíblia e também ter conhecimento acerca de outras coisas? Porque a palavra ensina que nós devemos preencher nossa mente com tudo aquilo que é útil, com tudo aquilo que é agradável. A palavra ensina que nós devemos ser perfeitos e fazer tudo de coração aberto para Deus. Ou seja, que nós devemos estudar, que nós devemos trabalhar, nós devemos nos esforçar em tudo para que as pessoas possam ver Cristo resplandecendo em nós. Será que hoje você se esforçou ou foi só mais um dia que você passou na vagabundagem, na mentira, na masturbação, parecendo um gato de armazém deitado no sofá, assistiu todas as novelas de todas as emissoras, aí ficou vendo depois filme pornográfico, ficou falando mal dos outros, ficou conversando coisas vãs? Ou será que você fez alguma coisa por Deus? As pessoas não entendem que os dias são maus. A cada dia que passa, meus irmãos, o amor das pessoas tem esfriado. Mateus capítulo 24, versículo 14 fala isso. O salário do pecado é a morte, e a cada dia mais desgraça tem acontecido. A cada dia mais sua morte pode estar próxima, pecador. Tenha certeza disso. A gente não fala isso aqui para assustar vocês, mas é a palavra de Deus. Claro que Deus, ele não deseja a morte do ímpio, tanto é que ele não poupou nem o filho dele, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser livres do inferno, só que as pessoas elas não entendem isso, e elas preferem viver no pecado. Pare de ser trouxa, pare de ser idiota, isso mesmo, pesquisa o que é trouxa e o que é idiota. Você tem sido uma pessoa trouxa que tem caído nas ciladas do diabo. O diabo fica aí dizendo pra você: ai, quando você chegar em casa, assiste novela, você vai estar muito cansado, não lê a Bíblia não. E ao invés de você ganhar tempo lendo a Bíblia quando chega em casa do trabalho, revestindo a sua alma, a palavra ensina: ainda que meu corpo e minha mente se enfraqueçam, Deus é minha força e Ele é tudo que eu tenho. Mas você não tem feito de Deus sua força. Você chega no trabalho, ao invés de ler a Bíblia, ao invés de orar, de ganhar forças em Deus, pois Ele é tudo que você tem, que nós temos. Mas você não quer reconhecer isso, você prefere deitar no sofá para assistir novela. E isso você tá perdendo tempo, você tá dando brecha pro diabo. E aí depois que a desgraça cai sobre você: ai, Deus me abandonou. Ai, como minha vida tá ruim. Se toca, deixa de ser inútil. Você não tá entendendo que tem que ganhar tempo, que tem que ser sábio e não insensato, que tem que compreender qual é a vontade de Deus. Conexão caiu, irmãos, conexão tá muito fraca. Você tem que compreender qual é a vontade de Deus, ao invés de ficar aí nessa vagabundagem. Não perca tempo vendo novela, não perca tempo vendo filme, seja filme gospel, seja filme ímpio, sei lá. Você pode ajudar alguém, você pode fazer um estudo bíblico, você pode aprender coisas sobre o seu trabalho,
Você pode chegar em casa e cuidar da sua família, conversar com seus filhos acerca da palavra de Deus. O problema é que as pessoas não sabem ganhar tempo. Vivem dizendo que não tem tempo para Deus, mas na verdade são apenas pessoas vagabundas que dizem não ter tempo, mas ficam um dia sem fazer nada. Como eu já disse, irmãos, a conexão caiu novamente. Qualquer coisa nós iniciamos o áudio de novo. É importante falar aquilo que Deus... Tenha cuidado com a maneira que você vive, porque se você acha que Deus não te cobrará por essa sua maneira vagabunda de viver, Jesus Cristo, ele não morreu na cruz para que você fosse uma pessoa vagabunda. Jesus Cristo não morreu na cruz para que você ficasse aí deitado no sofá, comendo pipoquinha, olhando para a TV. Jesus Cristo não morreu na cruz para que você fosse uma pessoa imoral. Jesus Cristo morreu na cruz para desfazer as obras do diabo, para que as pessoas pudessem honrar e glorificar o nome dele, para que as pessoas pudessem se tornar a justiça de Deus através da morte dele. Cristo não teve pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 ensina isso. Você pode ler agora na sua Bíblia. Mas você não tem se tornado a justiça de Deus. Você não tem tido cuidado com a maneira que você vive. Você não teme a Deus. E se você não teme a Ele, a desgraça cairá sobre a sua vida. Provérbios ensina que quem ama a sabedoria terá a sua vida guardada, mas quem a despreza terá a sua vida arrancada, terá a sua vida em desgraça. E você vai ter a sua vida em desgraça caso você não comece a amar a sabedoria. Você sabe que tem amado a insensatez. Você sente no coração que tem que ler Bíblia quando chega do trabalho, quando chega da escola, mas aí deixa-se vencer pelo cansaço que o diabo coloca. Ah, não, vou aqui deitar pra ver uma novelinha, pra ver um filminho. Sessão da tarde, né? Faz mal não. Só um pouquinho. Aí vai, deita, aí fica o resto da tarde lá deitado. O resto da noite. Aí levanta, come, aí vai e dorme de novo. Aí não ora antes de dormir. Não lê um capítulo da Bíblia. E assim começa a se afastar a cada vez mais de Deus. Perdão, irmão, o celular caiu aqui. E assim começa a se afastar a cada vez mais de Deus. Começa a dar mais e mais brechas pro diabo. E chega um momento que a desgraça cai sobre a sua vida. Meus irmãos, não sejam loucos. É bom que vocês comecem a aproveitar os dias que Deus tem concedido para vocês. Porque a qualquer momento o saio do pecado que é a morte pode cair sobre vocês. Porque a qualquer momento Deus vai cobrar de vocês o que vocês têm feito. Por isso que ele alerta nessa palavra que nós devemos ser sábios e não insensatos e buscar entender. Porque buscando a sabedoria e amando a sabedoria, ela nos guardará. A conexão tá caindo toda hora. Porque buscando a sabedoria... Irmãos, a conexão caiu de novo, como eu já disse, por conta da chuva, tá péssima. Precisamos continuar. Buscando a sabedoria e guardando a sabedoria, ela te guiará e fará com que você fique perto de Deus, com que você se aproxime cada vez mais dele, com que você compreenda a palavra e com que você... Largue essa sua insensatez. A sua insensatez te levará à ruína. Não fique perdendo tempo com novela, com pessoas imorais. Não perca tempo conversando com gente inútil que não quer nada com a vida. Vai estudar. Seja a Bíblia, estude em primeiro lugar a Bíblia, lógico, também estude sobre outras coisas, estude sobre o seu trabalho, se aperfeiçoe nele, seja lá do que você trabalhar. Coloque coisas úteis na sua mente, pare de dar lugar ao diabo para que você não morra. Deus quer que as pessoas sejam sábias, que as pessoas sejam fortes e corajosas, mas você sabe que não tem sido isso. É uma pessoa fraca, uma pessoa insensata, uma pessoa inútil. Não é um carvalho de justiça, não é uma árvore de bons frutos. Mas hoje, nessa noite, Deus te chama para fazer uma análise da sua vida. Não minta para si mesmo. Feche teus olhos, comece a pensar em tudo que você fez hoje, tudo mesmo. Da hora que você abriu o olho de manhã cedo até agora, que pelo menos na minha cidade, eu moro em São Paulo, são 9h57. Não sei que horas é aí, mas pense em tudo que você fez até agora. Da hora que tu abriu teu olho até agora, o que você fez por Deus hoje? Você leu a Bíblia? Você orou? Você ajudou alguém? Você pregou a palavra? Você se preocupou em reconhecer seus pecados diante de Deus e clamar por perdão? Você se preocupou em se santificar? Ou você foi só mais uma pessoa vagabunda que vive igual a insensatez, pecando, bebendo do pecado igual a água, sem se importar com o fato de que Deus te cobrará conforme tuas obras, sem se importar com o fato de que Deus se irará contra você, caso você viva no pecado, porque a ira de Deus, ela está sobre os filhos da desobediência. Colossenses capítulo 3, versículo 6 ensina isso. O Espírito Santo, ele está no coração das pessoas. Fala que as leis de Deus estão impressas no coração do homem. Tenha certeza que o Espírito Santo te dirá o que você fez hoje, se isso foi agradável a Deus ou não. Não tenha dúvidas disso. Então feche seus olhos e peça, Espírito Santo, me diga o que eu fiz foi ou não agradável ao Pai. E Ele te dirá. E você terá a chance de mudar. Caso você tenha agido como insensato e não tenha feito o que agrada a Deus, você tem a chance de se arrepender agora, rasgar seu coração diante de Deus, reconhecer que é um lixo, que é uma pessoa miserável e que precisa mudar. E começar a pedir sabedoria e largar todo tipo de insensatez. Larga essa novela, larga essa masturbação, larga essa perda de tempo no celular. Tem gente que passa 6 horas no celular, irmãos. Fica no Snapchat, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Tumblr. Várias redes sociais mal.
O problema não é nem a rede social, o problema são as pessoas que são pervertidas e estragam tudo. Deus, ele criou tudo pra glória dele. Nós aqui usamos as redes sociais pra pregar, mas vocês usam pra quê? Pra postar safadeza, pra postar imoralidade, pra perder tempo. Se usasse pra pregar, tudo bem. Se passasse 2 horas postando pregação, quer fazer uma transmissão ao vivo pregando, quer ensinar o evangelho pras pessoas, quer mandar estudo bíblico, tudo bem, maravilha, Deus vai se agradar. Agora ficar usando pra falar imoralidade, ficar usando pra postar fotos, isso é desgraça. Você está sendo insensato, está atraindo a ira de Deus sobre sua cabeça. A insensatez levará o homem à desgraça. O livro de Provérbios quase inteiro ensina isso. Você pode ler, fala milhares de vezes que Deus se ira contra os insensatos, que Deus zomba de pessoas assim. Se você não quer ser uma pessoa que Deus ri da sua cara por saber que você vai pro inferno, mesmo se agradando com a morte do ímpio, a partir do momento que você começa a negar ele, que você começa a negar a sabedoria, Deus zomba da tua cara, porque sabe que você vai morrer, porque sabe que você vai pro inferno, porque você nega ele. Deus, ele fala no coração das pessoas, chama as pessoas, porém o que elas fazem? Elas negam, elas pisam em Deus. Pisam no sangue de Cristo. Cristo morreu naquela cruz para você poder ter sabedoria, para você ser uma pessoa cheia de discernimento, cheia da presença. Mas você precisa ter atitudes que mostrem que você quer mudar a sua vida. Você precisa ter atitudes que mostrem que você quer sabedoria. Você precisa buscar isso. Comece a cuidar da maneira que você vive. Acorde já pensando em Deus. Ore, leia a palavra antes de sair de casa, mesmo que seja só um salmo, mesmo que seja só um capítulo da Bíblia. Não precisa ser necessariamente um salmo, você pode ler qualquer capítulo da Bíblia e pedir a Deus que guarde o seu coração. Guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ele. Salmo 119, versículo 11. Você não tem guardado a palavra de Deus no seu coração. Acorda, já vai direto pro WhatsApp, já vai direto tirar foto. Ai, acabei de acordar. Passa lá no Instagram aquela foto ridícula. Acorda ao invés de orar, de agradecer a Deus, porque Deus quem te despertou. Deus é quem dá fôlego de vida para as pessoas. E tudo que tem fôlego, que louve ao Senhor. Louvar ao Senhor não é cantar louvor gospel. Louvar ao Senhor é ter atitude de louvor. E você sabe que não tem tido. Não sabe que não tem tido nenhuma atitude de louvor. Não tem feito nada que agrada a Deus. Muito pelo contrário. Meus irmãos, que ninguém engane vocês. Se continuar vivendo da maneira insensata, só vai restar para vocês a ira de Deus. Deus os chama hoje para a sabedoria. Provérbios capítulo 8, a sabedoria está às portas, ela chama as pessoas, ela diz, venham insensatos e aprendam comigo a fazer o que é bom e agradável. Venham até mim e mudem as suas vidas. Provérbios capítulo 8, convite da sabedoria. Você tem a chance hoje de abraçar a sabedoria e amá-la como se fosse a tua irmã e começar a mudar essa vida carnal. Deixar de lado todo tipo de perda de tempo, todo tipo de insensatez e abraçar a sabedoria. Aí ela te guiará por caminhos excelentes. Aí você saberá o que é realmente temer a Deus. O temor a Ele é o princípio da sabedoria. Deixando a insensatez, você vai estar temendo a Ele. Você vai começar a entender a palavra, você vai começar a entender que os dias são maus e que a coisa é muito séria. Ninguém aqui está brincando de pregar o evangelho. Ninguém aqui está brincando de servir a Deus. O salário do pecado é a morte. Pessoas estão morrendo dia e noite, irmãos. Pessoas que negam o convite da sabedoria. As pessoas estão sendo lançadas no inferno. Os olhos do inferno não se fartam. A palavra ensina isso. Provérbios, Isaías capítulo 5 também ensina, versículo 14, que o inferno ele nunca se farta. Ele quer mais e mais pessoas. Mateus capítulo 7 também fala que a porta do inferno é larga e muitas pessoas estão indo para lá. Então se você não com capeta rindo na tua cara, mude suas atitudes. Ganhe tempo. Você tem a chance de terminar. A chance hoje de encerrar essa noite na presença de Deus. Se Deus te manteve vivo até agora e você está ouvindo essa pregação até aqui, não é em vão, tenha certeza disso. Peça perdão a Deus por ter passado o dia na inutilidade. Clame a Ele, diga que aceita o convite da sabedoria e comece seu dia de maneira diferente amanhã. Comece já orando, já lendo a Bíblia. Quando sair de casa, ajude o pobre. Leve alguma coisa para dar ao pobre. Não precisa ser dinheiro. Você pode levar uma roupa, você pode levar um pão, você pode levar uma coxinha, você pode levar R$2. Já vai estar ajudando. Quando chegar em casa do trabalho, leia a Bíblia novamente. Faça um estudo bíblico. Pregue o evangelho para alguém. Você pode escrever cartas pregando e entregar no caminho do trabalho. Tem tantas coisas que você possa fazer por Deus. Você tem que discernir o que é bom e o que não é bom a Ele. A palavra ensina em Romanos 7, pela tua lei eu conheci o pecado. Ou seja, pela palavra de Deus você vai saber o que agrada a Ele ou não. Se você não lê a Bíblia, você não vai descobrir. Conexão caiu. Se você não lê a Bíblia, se você não ler a palavra, você não descobrirá. Por isso, lê a palavra todos os dias. Há coisas úteis que você possa fazer. Peça a Deus o devido discernimento. Largue sua vagabundagem. Você sabe muito bem o que você faz que não agrada a Deus. Você sabe muito bem as perdas de tempo que você tem na sua vida. Fica parecendo um gato de armazém no sofá. Levanta, come e deita de novo. Levanta, vai no banheiro, deita de novo. Isso é vegetal. Isso é um vegetal, uma pessoa inútil. Deus quer árvores de bons frutos, pessoas que trabalhem, que estudem, que se esforçam pela obra, pessoas que fazem pelos outros, cavalos de justiça. Pessoas que sejam imitadores de Cristo. Você acha que Jesus ficava lá deitado no sofá vendo novela? Ou ele ia atrás de pessoas para pregar? Ou ele ia para todo canto pregar a palavra de Deus, curar as pessoas, ajudar as pessoas?
Seja como Cristo. Efésios 5 também fala isso. Antes de chegar no versículo 15, versículo 1, até o versículo 5 até o versículo 5, Efésios capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5, fala claramente que nós devemos imitar a Cristo. Então, hoje, nessa noite, depois de avaliar a tua consciência, se você não fez o que foi certo, peça perdão a Deus. Clame ao Espírito Santo para que te guie pelo caminho da sabedoria, porque ela está te chamando, está de portas abertas. Tem um convite para você, Provérbios 8. Aceite o convite da sabedoria, leia a Bíblia antes de dormir, e quando acordar amanhã, já acorde orando, já acorde clamando a Deus para que Ele te guie por caminhos mais excelentes. Salmo 37, versículo 5 fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Tem muitas pessoas que usam esse versículo do Salmo 37, capítulo 5, Salmo 37, versículo 5, perdão, para bênçãos materiais, mas não é isso. Entregar o caminho ao Senhor é se submeter a Ele e saber que Ele te livrará dos seus pecados, que Ele estará ao seu lado em meio às suas aflições, que Ele cuidará de você e você não tem entregado seu caminho ao Senhor, por isso vive na insensatez. Entregue teu caminho ao Senhor hoje, ser uma pessoa sábia. Encerre a sua noite da maneira certa, se arrependendo de todos os seus pecados, pois Deus está de braços abertos para te perdoar. Mas caso você negue o convite da sabedoria, você vai morrer na sua insensatez, você vai morrer nos seus pecados. Vai ter uma emboscada do diabo armada para você, e vai ter um momento que ele vai passar a faca no teu pescoço e você vai cair no inferno. E Deus te dirá: eu te chamei, usei a boca da minha serva para te alertar, mas tu me rejeitaste. E agora que estás diante de mim, vá para o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos, passar a eternidade na sua perdição. Porém, se você não quer ouvir isso da boca de Deus, mas sim quer ouvir: venha bendito para o reino, venha ser feliz ao lado de teu Deus, comece hoje a se santificar. Use seu tempo somente para coisas úteis, para pregar, para estudar, para ler a palavra, porque é muito importante conhecer a palavra, pois ela é o pão da vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de comida, nem só de roupa, nem só de trabalho, nem só de deleites, mas da Bíblia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela entra no coração do pecador e corta os laços do pecado, destrói os laços do pecado. Você precisa ler a palavra de Deus, precisa começar a se santificar e entender que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente Ele pode mudar a tua vida e te tornar uma pessoa melhor, te tornar uma pessoa diferente. Então não perca mais tempo, agora que você já sabe de tudo isso, que você já sabe o que Deus quer de você, que Deus está de olho em você, e que você tem que tomar cuidado com a maneira que você vive para que o Espírito não se afaste de você, para que você não morra. Tome atitudes. Eu espero que amanhã você já acorde lembrando disso. Que se você estiver disposto a servir a Deus, Ele abrirá portas para você fazer a obra. Agora, se você não estiver disposto, Satanás vai armar várias emboscadas para você. E a sua morte vai chegar. Vai chegar sim. Vai chegar porque o salário do pecado é a morte e um dia ele vai ser cobrado. A gente não fala isso para assustar, mas fala isso porque está escrito na palavra. Romanos capítulo 6, versículo 23. Você pode ler isso agora mesmo. Não perca mais tempo. Aprenda a ser diligente e aprenda a buscar o caminho da salvação. Deus está te chamando de braços abertos para te salvar. Escolha. Há 2 caminhos à sua frente. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Você tem a escolha do caminho de bênção, que é entregar o seu caminho a Deus e deixar que Ele te guie, fazendo a vontade dEle, ganhando tempo, reconhecendo que os dias são maus, que as pessoas têm morrido e você precisa ajudar, precisa resgatar almas, porque cada alma que você resgata, vários seus pecados são perdoados. Ou você pode escolher o caminho de maldição, que é você escolher o pecado e falar: Deus, eu não quero te servir. Deus respeita isso. Ele deu livre-arbítrio. Não obrigou os anjos a servi-lo, não obrigou Adão e Eva. Igual Deus falou para Adão e Eva: não pode comer do fruto da árvore da vida. O que eles fizeram? Eva foi lá, ouviu o diabo, que veio em forma de serpente, comeu o fruto, deu para Adão, os 2 morreram.